¿Qué tal? Buenas noches, padre Marcelo. ¿Cómo le va? Gabriela lo saluda. Hola Giselle, buenas noches. Boa noite. Uma alegria estar aqui. Buenas noches, Gabriela. La alegría es para nosotros, padre, poder tenerlo aquí. Vamos a ver si puedo callar a los perros que están ladrando justo ahora. Así que bueno, veo que ya también está Flavia, y Carolina, que son parte del equipo en la coordinación. Eh, Ahí la veo a Marcela, bueno, está Sofía, Miriam Norbe, Natalie. Bueno, muchas gracias. Vamos a esperar un ratito más que sigan entrando personas que están esperando ser aceptadas. Boa noite, padre. Bem-vindo de novo. Aí, Gabriela apresentava a equipe de coordenação e te dava bem-vinda e aguardamos um pouco a chegada de novos participantes. Muito bem, uma boa noite especial a toda a equipe de coordenação. Que coisa boa estar aqui com vocês e falar do Carlo, que é, na verdade, um grande fenômeno, né? Para a igreja e para o mundo. Eu comparo o Carlo a Padre Pio. Padre Pio fez aquele estrondo na época dele, continua fazendo, e o Carlo agora está fazendo a parte dele também. É um estrondo no mundo inteiro. O padre nos comenta que primeiro é uma alegria estar acá con nosotros y compara mucho Carlos con el Padre Pío como una explosión para el mundo. Boa noite, padre. Meu nome é Marcela Carrecal. Eu sou metade brasileira. É um prazer para mim conversar com o senhor. Eu estive lá em Assis, junto com Guto Brignoli, naquela noite em que o senhor fez um live com ele, antes da beatificação do Carlo. Padre Marcela. Boa noite, Marcela. Boa noite, Marcela. Primeiramente, os seus pais teve bom gosto em colocar o seu nome, né? Que nome belo. Segundo, né? Que coisa boa estar em Assis no dia da beatificação com esse nosso caro irmão que você estava com ele também na beatificação, né? Muito, muito bom estar com vocês. Grande abraço.
el proyecto de mi vida. Conmigo, Carlos, guíame a Jesús Eucaristía. Que Él sea también el proyecto de mi vida. Al momento de tu muerte y con tal enfermedad, conmoviste con tu ejemplo de alegría y caridad. Amigo Carlos, guíame a Jesús Eucaristía. Que Él sea también el proyecto de mi vida. Amigo Carlos, guíame a Jesús Eucaristía. Que Él sea también el proyecto de mi vida. Padre, essa é uma canção que fizeram pela gira que está fazendo a história e as relíquias do Beato na Argentina. A letra dizia: amigo Carlos, guia-nos a Jesus Eucaristia e que ele seja também o projeto da minha vida. Que Él sea también el proyecto de mi vida. Amigo Carlos, guíame a Jesús Eucaristía. Que Él sea también un proyecto de mi vida. Buenas noches. Ahí le quería contar un poco a todos. Esta peregrinación que estamos haciendo con los milagros eucarísticos que ha recopilado Carlos y con su reliquia, está recorriendo las distintas diócesis de Argentina, tanto en colegios como parroquias. Y uno de los movimientos que hemos invitado a participar, que tiene una red educativa importante acá en el país, es el movimiento FASTA, y la verdad que vienen ellos trabajando en cada comunidad con mucho entusiasmo, tanto los jóvenes como los adultos que los acompañan, y en uno de los colegios que han entronizado una reliquia del Beato, un grupo de jóvenes escribió esta canción y son ellos los que cantan. Y es el himno que acompaña la gira interna que también está haciendo el colegio con su reliquia, y generosamente nos la han compartido para que también nosotros la podamos difundir y acompañar la peregrinación que estamos haciendo a nivel nacional. Así que bueno, la verdad que es muy linda, muy sentida la letra, y no queremos dejar de hacerla llegar también a todos ustedes. Bueno, yo creo que podríamos ir comenzando. Antes que nada, presentarlo al Padre brevemente, y bueno, contarles. El sacerdote que hoy nos acompaña es el Padre Marcelo Tenorio de Almeida. Él es párroco en la parroquia de San Sebastián, en la arquidiócesis de Campo Grande, en Brasil, y es rector del Santuario Arquidiocesano de Adoración Perpetua. El padre fue testigo del milagro que llevó a la beatificación de Carlos, y además es vicepostulador de la causa. También nos acompaña Giselle Santos, que
es una de las encargadas en la diócesis de Gualeguaychú, de Santo Tomé, a donde van a recibir también la exposición. Ella es brasileña, es virgen consagrada y hace 10 años está en el país. Y hoy nos acompaña como traductora también. Así que bueno, gracias Giselle. Muchas gracias a ustedes por hacer parte de esa alegría, encontrar con un conterráneo de tierra, patria. La vez que mucha alegría, me voy a atropellar un poquito en el portuñol, hoy decía a algunos de ustedes, porque intentar traducir portugués y el castellano, voy a trabajar doble vez. Pero una alegría muy grande poder acompañar a ustedes, porque la verdad que aprendí a amar Carlos y además poder acompañar a alguien de mi país. Muchas gracias, Giselle. Bueno, si vos quieres, te dejo ya todo en manos tuyas para que vayas entablando este diálogo con el padre, que nos comience él a contar, digamos, la experiencia y, bueno, y todas las cosas lindas que sabe de todo esto, de la beatificación de Carlos, ¿no? Y de todo lo previo. Bueno, padre, poderiam já empezar a contar, partilhar um pouco a história, a sua presença também neste momento tão importante na sua comunidade, para a nossa comunidade em Argentina? Então, mais uma vez, boa noite a todos que estão aí, muito agradecido pelo convite, e é sempre uma alegria imensa falar do Carlos, né? Falar do Carlos. Então, eu conheci o Carlos quase 10 anos antes, 2000, se eu não estou enganado, 2010, 2011. Então, como é que eu conheci o Carlos? Um amigo meu de Recife me mandou um recorte de um artigo italiano sobre o Carlos. Na época, o Carlos não era conhecido nem na Itália e nem aqui no Brasil. É um artigo sobre alguém que tinha morrido santamente. O padre começa seu primeiro contato através de um artículo de periódico por um amigo da província de Recife, Brasil, donde todavía no era muy conocido, y empieza isso primeiro contato com o Beato. Então, quando eu vi aquela história daquele adolescente de 15 anos, que tinha como centro a Eucaristia, minha autoestrada para o céu, então me encantei com o Carlos imediatamente. E procurei saber quem era, de fato, esse menino, né? Quando vi pela primeira vez a frase minha autopista para o céu, foi o momento onde quis conhecer melhor a figura desse menino tão pequeno. E então eu descobri que aqui no Brasil 2 pessoas recebiam material que já existia discretamente a Associação Carlo Acutis na Itália, que mandava material em italiano, uma caixinha com poucos materiais em italiano. Então descobri que aqui no Brasil 2 pessoas recebiam e mandavam para as poucas pessoas que ouviam falar do Carlos. Nesse momento descobre em Brasil 2 pessoas que recebiam em uma caixa pequena alguma parte da história de Carlos e começa a entrar em contato. E esse material era todo em italiano, né? O material todo em italiano, não estava traduzido em português. E então eu entrei em contato com a Associação Carlo Acutis, que estava começando, mas o interessante é que eu estive em Assis 1 ano antes, e alguém me disse assim: padre, no cemitério há um jovem que tem fama de santidade. Mas eu nem quis saber que jovem era esse, porque eu estava interessado na boa massa italiana. Bueno, estuvo 1 ano antes em Assis, e alguém lhe comenta sobre um jovem que tenía las virtudes, pero él dice que no estaba muy interesado porque estaba muy interesado en la masa italiana. Então, eu entrei em contato com a associação Carlo Acutis, depois de ler o artigo, e com a mãe do Carlos, Dona Antônia Acutis. O que eu gostaria? Eu gostaria de começar uma divulgação
para o Brasil inteiro, mas em português, né? Com o nosso jeito, com orações pelo Carlos, etc. e tal. E a gente pediu permissão à dona Antônia para fazer panfletos que foram traduzidos em português, assim, espalhar o Carlos para o Brasil inteiro. E ela achou a ideia ótima. Después entra en contacto primero con la asociación Carlo Acutis, luego entra en contacto con la mamá de Carlo, dona Antonia, a quien le pide permiso para hacer algunos panfletos para poder llevar a Brasil y así entonces hacer la publicidad del joven. E assim tudo isso começou. Então nós fundamos o que nós chamamos de Apostolado Brasileiro Carlo Acutis e queria um nome interessante. Então a gente pensou, o Anjo da Juventude. E esse nome pegou. Então o Anjo da Juventude ficou sendo o nome do que a gente chamava o apostolado e começamos a distribuir material para o Brasil inteiro. Em cada estado colocamos um delegado que era responsável pela divulgação. Luego vuelve al país y creó entonces el apostolado de Carlo Acutis, donde colocan como lema el ángel de la juventud. E foi um grande sucesso, porque em cada estado brasileiro a gente pegou alguém para divulgar. Essas pessoas recebiam o nosso material e espalhava pelas paróquias, e em pouco tempo o Brasil quase todo ficou assim, apaixonado pelo Carlos. Entonces empieza a divulgar en todas las provincias brasileñas y en poco tiempo toda la gente empezó a tornar-se apasionada por la figura de Carlos. Então a gente pegava os panfletos e tinha poucos, ninguém conhecia o Carlos, né? Ninguém conhecia o Carlos. Então eu queria pessoas importantes para tirar foto comigo com o Carlos. Aí eu pegava o padre, mas o padre não queria, os padres não queriam tirar foto. Quem é esse guri? Quem é esse menino? Eles não queriam tirar foto com o Carlos no início. El padre tiene la iniciativa entonces de las estampitas, las imágenes. Piensa entonces sacar fotos con personas importantes. Entonces busca sacerdotes, pero los sacerdotes no querían saber de sacar fotos. E nem bispos também. Tampoco bispos. Mas e os milagres e as graças, as pessoas receberam o material, começaram a rezar o Carlos e as graças começaram a aparecer. Aún así empieza a divulgar, la gente empieza a hacer sus oraciones, novena, y los milagres empezaron a suceder. Então resolvi ir a Assis, me encontrar com a mãe do Carlos, 2011, por aí. Entonces resolvió volver a Asís y encontrarse con la mamá de Carlos. O processo do Carlos estava se iniciando em Milão ainda. En ese momento el proceso de Carlos estaba se iniciando en Milán. Então nos encontramos e daí surgiu uma proximidade muito grande com Dona Antônia, com o seu Andréas e com a família Acutis. Entonces, ahí en ese encuentro surge una cercanía muy grande con la mamá de Carlos, Dona Antônia, y su papá Andrés. E na conversa e no diálogo, Dona Antônia falando muita coisa sobre o Carlos, ela me pegou uma camisa do Carlos, que ele nem usava, uma camisa creme. En ese momento, la mamá de Carlos toma una remera de Carlos, crema, que él tampoco usaba mucho. Com a tesoura, cortou um pedaço e me deu. Con una tijera le corta un trocito y le regala al padre. Fiquei feliz da vida, é claro, né? Enfim, a primeira relíquia do Carlos. Quedó muy contento porque al fin sería la primera reliquia de Carlos. E Dona Antônia me disse o seguinte, ninguém pode saber da relíquia porque o Carlos não é nem venerável, então essa relíquia não pode ter foto, ninguém pode saber, porque pelas normas do processo todo, estava começando, só quando ele for considerado venerável é que se pode usar qualquer relíquia dele. Entonces la mamá de Carlos le pide al padre sigilo porque todavía se estaba iniciando y Carlos todavía ni era venerable. Exatamente. Então peguei um pedaço dessa camisa do Carlos, que ele nem usava direito, e coloquei num relicário, um belo relicário pequeno.
El padre toma ese trocito de la gemela y coloca en un pequeño relicario. E todo dia 12 de outubro, que é dia de Nossa Senhora Aparecida, e o dia da morte do Carlo, depois da missa, eu dava a bênção nas pessoas todos os anos com a relíquia do Carlo. Mas dizia antes, desliguem todos os celulares. Todos los años, el 12 de octubre, pedía en su parroquia que la gente no sacara foto, pero después de misa siempre daba la bendición con ese relicario. Pero no podría sacar foto. Isso assim foi todos os anos. Até 2013. Foi assim hasta 2013. 2013, no dia 12 de outubro, eu fiz a mesma coisa. Em 2013, el 12 de octubre, hizo la misma cosa. Então, nesse momento, havia na missa o menino Mateus, que tinha um problema grave de pâncreas anular. Tudo que ele comia, vomitava, estava aquém do peso, com 3 anos, poderia ficar curado por cirurgia, mas não tinha condições alguma de se submeter ao processo cirúrgico. En ese momento estaba en la misa el menino Mateus, de 3 años, al cual padecía de la enfermedad de páncreas anular. Tenía como molestia vómito constante. E andava com a toalhinha, porque tudo que comia vomitava, e estava morrendo de fome, não tinha como fazer cirurgia. Andaba siempre con una toallita, ella estaba con moría siempre de hambre, pero no podía en ese momento hacer una intervención quirúrgica. E vomitava todo o tempo. Vomitaba todo el momento. E no momento da bênção da relíquia, quando ele esteve diante de mim, ele tocou na relíquia e falou assim, parar de vomitar. En el momento de la bendición, delante del Padre, toca la reliquia y exclama en alta voz, pare de vomitar. E nunca mais vomitou. Y jamás volvió a vomitar. Eu minto, voltou a vomitar. Yo miento, volvió a vomitar. De tanto que comia, hoje é gordinho. De tanto que comía y hoy está gordito. Então ficou completamente curado ali. Entonces quedó completamente sanado. Mas a família foi fazer os exames apenas em fevereiro do ano seguinte. Pero la familia hace los nuevos exámenes apenas en febrero del otro año. E foi constatado a cura. Y ahí se constató la cura. Que a medicina não sabe como aconteceu. La medicina no sabe cómo aconteció. Então, entre tantos milagres e graças que chegavam, eu tinha a obrigação de empacotar tudo e enviar para a postulação da causa, que nesse momento ainda era em Milão. Así con tantos milagros que iba aconteciendo, él tenía como tarea, como postulador de la causa, enviar en un sobre todos los milagros en la sede que todavía estaba en Milán. E, de repente, já no final do processo, já em Roma, a equipe médica do Vaticano escolhe justamente este milagre do menino Mateus como um possível milagre do Carlo Acutis. Y entonces, ya estando en la causa en Roma, el equipo médico de Roma elige justo este milagro de Mateo para la causa. Então, a Santa Sé ordenou que o bispo local abrisse um tribunal. Entonces, la Santa Sede ordena que el obispo abra una causa. E o bispo constituiu um tribunal e eu fui nomeado pela causa dos santos vice-postulador da causa. Entonces, en ese momento, el obispo le nombra al padre como vice-postulador de la causa. E a minha obrigação era fazer com que as sessões do tribunal acontecessem. Y el padre tenía la tarea de hacer con que la causa pudiera hacerse presente en el tribunal. As testemunhas, toda a documentação, eu tinha que apresentar ao tribunal. Tenía que siempre presentar las testemunhas y la causa en el tribunal. O juiz desse tribunal foi nomeado, Frei Moacir Malaquias, que trabalhou anos no Vaticano. El juez de esa causa fue Frei Moacir, que trabajó muchos años en el Vaticano.
Um homem extremamente competente e cético. Un hombre totalmente competente y escéptico. Gente muito boa, Persona muy buena, mas cético. más escéptico. Ele chegou para mim e disse: Olha, padre, vou logo te dizer, eu não acredito nesse menino. Oye, mira, padre, yo luego te voy a decir, no creo en ese muchacho. E eu disse para ele: Eu, porém, vos digo, você tenha cuidado com esse guri, com esse garoto. Pero yo le digo, pero el padre le dice, tenga cuidado con ese muchacho. Tá. É uma pessoa muito boa, mas ele extremamente competente, iria seguir à risca, claro, as determinações da Santa Sé. Tudo bem. Es una persona muy competente, pero tenía que seguir de manera muy correcta la causa en la Santa Sede. Então, teve uma missa solene com o arcebispo de abertura do tribunal e foi marcado para segunda-feira o início dos trabalhos. Entonces tuvo una misa con el tribunal y fue marcada entonces para el día lunes el inicio de la causa. Na véspera à noite, o juiz, Frei Moacir, liga para mim e diz: Padre, não é possível começar o tribunal amanhã. En la víspera, el obispo le llama y le dice, el Frei Moacir le dice, no es posible empezar mañana la causa. Porque roubaram a minha carteira com todos os documentos, credenciais, com tudo. Tudo indica que foi num grande supermercado que esta minha carteira com dinheiro e documentos sumiu. Porque habían robado al obispo con todos sus documentos la cartera que llevaba. E ele disse assim: se o Carlos me devolver a minha carteira com tudo dentro, eu acredito nele. Entonces el juez le dice, si Carlos me devuelve todo lo que he perdido, todo, que tenía todo dentro de esa cartera, yo lo creo. E eu disse a ele: somente isso, fica tranquilo. Amanhã, antes do almoço, você vai estar com a sua carteira na sua mão, com tudo dentro. E você vai retirar tudo que você falou do Carlos. Entonces yo le dije, quédate tranquilo, mañana antes del almuerzo va a tener todo. No outro dia de manhã, o juiz do tribunal liga para mim e disse: Padre, agora eu acredito, eu estou com a minha carteira. Uma mulher que roubou a carteira dele, foi lá no supermercado e devolveu a carteira com tudo dentro, sem tirar nada. As câmeras comprovam isso. En el otro día, por la mañana, él lo llama y le dice, padre, lo creo, devolvieron mi cartera. Una señora que había robado en un gran supermercado lo devuelve con todo. E foi maravilhoso. Bem que eu lhe avisei, nós estamos falando do Carlo Acutis, não é de qualquer outro. Entonces él lo dijo, bien que te he avisado, estamos hablando de Carlo Acutis, no hay otro. E o tribunal trabalhou quase 1 ano e meio em cima desse processo, o tribunal aqui em Campo Grande, até que foi concluído e enviado à Santa Sé. Entonces el tribunal ha trabajado en Campo Grande 1 año y medio hasta que fue enviado todo el documento a la Santa Sede. O tribunal começa dia 1º de junho de 2008 e termina no dia 27 de fevereiro de 2019, aliás, menos tempo ainda. Padre, ¿podría repetir, por favor? Os trabalhos começaram no dia 1º de junho de 2018. O tribunal começou. El tribunal sim, inicia el 1 de junio de 2018 y termina 27 de fevereiro de 2019. Menos tempo ainda. 27 de febrero de 2019 en menos tiempo. Perfeito. E, para nossa grande surpresa, depois de avaliado na Santa Sé, o Papa aceitou o que todos lá no Vaticano confirmaram. Realmente foi o milagre do Carlos. Para nuestra grande alegría, después que se confirma todo, el Papa Francisco recibe el milagro que lo beatifica como Carlo Acutis. Essa foi a história rapidinha de todo o processo do milagre. Esa fue la historia rápidamente de todo el proceso del milagro. Mas temos outros milagres aqui também. Pero hay muchos otros milagros también que sería interesante después compartir porque he investigado. Uhum.
Eu só gostaria de falar um milagre, rapidinho, Me gustaría contarles un milagro rápidamente. do cerimoniário desta paróquia chamado Gabriel Terron. Del cerimoniario de esta parroquia llamada Gabriel Terrón. Se você pegar o Gabriel hoje e levar para uma equipe médica para fazer todos os exames, Si uno lleva a Gabriel hoy en los médicos para hacer todos los exámenes, vai constatar que ele está com morte cerebral. va a constatar que él tiene muerte cerebral. Os pais foram chamados para doar os órgãos do Gabriel. Los padres han sido llamados para que se donen los órganos de Gabriel. O Gabriel hoje joga ping-pong tranquilamente, Gabriel hoy juega ping-pong tranquilamente, graças ao toque da relíquia que aconteceu com ele do Carlo Acutis. gracias al toque de la reliquia de Carlo Acutis. O processo já está no Vaticano. El proceso también ya está en el Vaticano. Agora vou ficar quieto para não monopolizar a conversa. Ahora voy a quedar en silencio para no monopolizar la charla. Muito obrigado, padre. Eu agradeço. Por ahí Sí, si quieren pueden ir escribiendo en el chat para que Giselle pueda traducirle al padre las preguntas que tengan. Padre, a pergunta é se aí está contigo a relíquia, neste momento. A relíquia do Carlos se encontra na Capela do Milagre Nossa Senhora Aparecida, que é a única capela da nossa paróquia. Estamos na matriz aqui diante do altar dedicado ao Carlos, que será inaugurado domingo, pelo transcurso dos seus 30 anos de vida, se estivesse por aqui, 30 anos, né? Então esse altar que está aqui será inaugurado. Não teremos as relíquias aqui, as relíquias estão na Capela do Milagre, mas eu tenho para mim esta relíquia aqui, que era o anjinho do Carlo. Mira qué lindo. El padre dice que las reliquias están en la capilla Nuestra Señora Aparecida, donde sucedió el milagro, y que en este momento él está en la parroquia, donde está el altar, que va a ser consagrado en el día que Carlos completaría 30 años. Lo que tiene en su mano es un ángel un angelito que pertenecía a Carlos. E que ficou no túmulo do Carlo todo o tempo, solto em cima do túmulo. Y que quedó por mucho tiempo suelto arriba de la tumba de Carlos. Na chuva e na neve. En la lluvia y en la nieve. Eu já tentei, todos os anos eu ia lá na tumba do Carlo, todos os anos eu ia no cemitério e tentava roubar o anjinho. Todos los años yo iba en la tumba de Carlos e intentaba robar el angelito. Uma vez eu peguei o anjinho e fui embora com ele. Vou levá-lo para o Brasil. Ninguém vai saber que fui eu mesmo. Una vuelta fui y tomé el angelito y me dije, voy a llevar a Brasil, nadie va a quedar sabiendo que fui yo que llevé. No meio do cemitério pensei, é muito feio um padre roubar o anjinho de um santo, né? Pero en medio del cementerio pensé conmigo, es muy feo un cura robar un angelito de Mas un que santo. vontade eu tive. Pero voluntad tuve. Quando o Carlos foi levado para a igreja, eu pedi o anjinho a Dona Antônia. Pero cuando Carlos fue trasladado a la iglesia, entonces he pedido a la mamá de Carlos el angelito. Agora eu tenho um anjinho legalmente. Y ahora tengo el angelito legalmente. Bueno, padre, tem muitas perguntas. No seu, acá pergunta Marcela, que no seu Instagram tem um menino, Joaquim. Ele é o menino do milagre?
Não, Joaquim um grande amigo do Carlos. Aliás, ele está assistindo essa live. Ele entrou, eu acho que o pai dele entrou por aí. Ele está aqui em Campo Grande, ele é de São Paulo, Joaquim é de São Paulo. O menino tem um problema de visão muito séria, mas os pais são apaixonados pelo Carlos e ele, sobretudo ele. O amor começou através dele, tanto que ele tem uma foto do Carlos e para onde vai ele leva, ele não desgruda nenhum minuto da foto do Carlos. Os pais dele Cariane e o Tiago, são os pais do Joaquim. É um menino extremamente apaixonado pelo Carlos. É um niño muy apasionado por Carlos, tiene un problema serio de visión, es de la provincia de San Pablo. Padre, também perguntam se quantos milagres aproximadamente se saberia dizer que Carlos já, digamos, regalado, presenteado. Eu vou dizer o que São João disse, muitos milagres aconteceram que não estão contidos neste livro. São muitos. Muitos milagres, vai dizer como São João, muitos milagres han acontecido que não estão escritos no livro. São muitos. Dois. Pode contar mais dois. Aqui em Campo Grande. Em Campo Grande. Amanhã, domingo, ela vai estar na missa, chama-se Helena. El domingo participará de la misa, se llama Helena. Ela precisava urgente de um transplante de coração, o coração dela não prestava para nada. Necessitava urgente de um transplante de coração porque já não lhe servia para nada. É uma doença que o próprio irmão teve, ela teve um irmão que teve essa doença e morreu dessa doença. El hermano de Helena ha tenido la misma enfermedad y ha muerto a causa de la enfermedad. Ela estava toda atrofiada, não conseguia dormir e não conseguia tomar nada que fosse líquido, porque encharcava seus órgãos. Estava toda atrofiada, já não tomava nada, nem que fosse líquido. Porque o líquido encharcava o pulmão, encharcava os órgãos, porque o coração já não bombeava, não fazia mais as suas funções. O coração já não fazia mais as funções, assim que os pulmões se llenavam muito de água. E estava praticamente morrendo. Já estava quase morta. E na fila de transplante. E na fila de transplante. E um dia cheguei em casa, depois de um dia intenso de trabalho. Um dia chego em minha casa, depois de um dia tenso de trabalho. E tinha uma mensagem, um monte de mensagens no meu Instagram. E encontro muitas mensagens em meu Instagram. Padre Marcelo, eu quero uma bênção com a relíquia. Padre Marcelo, eu quero uma bênção com a relíquia. Isso me irritou profundamente. Havia mensagem, Padre Marcelo, quero uma bendição com a relíquia, quero uma bendição com a relíquia. O que le hizo enojar-se profundamente. Claro que eu nem respondi, né? Nem respondi. Claro que não é nem respondido. Mas ela continuou até umas 2 horas da manhã, querendo marcar um momento comigo aqui na igreja. Pero ela continuou insistindo até as 2 da manhã, querendo marcar um encontro na igreja. E eu pensei comigo, vou fingir demência, nem vou responder. E eu pensei comigo, vou fingir que tenho demência, nem vou contestar. Porque era todo o tempo, ela não parava de entrar em contato. Porque era todo momento, não deixava de molestar. Então ela resolveu ligar para minha secretária. Então chamou a minha secretária. E eu, para me ver livre dela. Então, para ver livre dela. Disse, traz, eu dou a benção nessa moça. Bueno, tráeme que eu vou dar a bendição a essa muchacha. Achava que era mais uma beata. Pensava que era mais alguma beata. Ela chega no carro. Ela chega em seu coche. Alguém dirigia para ela, né? Alguém dirigia para ela. Alguém manejava o coche. Isso. Toda atrofiada. Toda atrofiada. Até me deu dó. Hasta me deu lástima. E me arrependi de não ter querido atendê-la. E me arrependo de não querer atendê-la. Então dei a bênção com a relíquia. Então le di a bendição com a relíquia. E me senti aliviado. E me senti livre. Tranquilo. Graças a Deus, já dei a bênção e agora vai embora. Graças a Deus, já lhe di a bendição e agora se vai. Mas ela não foi embora. Pero não se foi. 2 dias depois. 2 dias depois. O coração dela estava perfeito. O coração estava perfeito. Ela hoje bebe água,
à Ela, vontade e suco. ela hoy toma agua y jugo, Dorme tranquilamente. duerme tranquilamente E saiu da lista do transplante. y salió de la lista del trasplante. É uma moça bonita e está bem formosa. Es una muchacha hermosa. Domingo vai estar aqui na missa. El domingo va a estar en la misa. De moletas. No sé cómo se dice muleta. Moleta de... Porque caiu e machucou o pé. Va a estar amparada porque ha lastimado el pie. Mas é um problema dela, não é do Carlos nem nosso. Pero es un problema de ella, no de Carlos ni nuestro. Não tem nada a ver com o coração. No tiene nada a ver con el corazón. O Carlos curou o coração, mas o pé é outra coisa. Carlos curó el corazón, pero el pie es otra cosa. Esse é um milagre, um grande milagre. Ese es un gran milagro. O outro milagre, uma criança daqui de Campo Grande que tinha problema cerebral e não conseguia engatinhar. O bebê não engatinhava. El otro milagro es también en Campo Grande de un bebé que no gatinhaba, Com problema cerebral. con problema cerebral. Estava fazendo tratamento em São Paulo. Estaba haciendo tratamiento en San Pablo. Ia ser muito lento o processo de engatinhar. Iba a ser muy lento el desenvolvimiento del niño. E ele esteve na Capela do Milagre. Y él estuvo en la Capilla del Milagro. E abraçou a relíquia espontaneamente. Y abrazó la reliquia espontáneamente. E nessa mesma noite engatinhou. Y esa misma noche quedó bien. E nós noticiamos isso. Y nosotros hemos hecho noticia de eso. E a família ficou com medo porque a imprensa toda procurou a família. Y la familia quedó temerosa porque toda la imprensa ha buscado a esa familia. Hoje o menino está andando, Hoy el muchachito está caminando, mas a família não quer mais divulgar nada pero la familia ya no quiere más divulgar devido à imprensa. debido a la imprensa. É um grande milagre. Un gran milagro. E tem outros também, outros. Hay muchos otros. Padre, hay una pregunta de José Agustín que dice, si vos has observado en la juventude do Brasil algumas conversões a partir da vida de Carlos. Sim, como o Brasil é um país continental, né? Continental. Mas nós percebemos, sim, há muitos jovens que estavam praticamente nas trevas do erro, das drogas, da vida não santa, e estão retornando. É muito comum quem se encontra com o Carlos ter uma grande mudança de vida. A gente percebe uma grande mudança de vida nos jovens, no clero, muitos sacerdotes que estão tíbios, quase largando o ministério, se rejuvenescem encontrando o Carlos. Sí, el padre dice que aunque Brasil es un país continental, sí ha percibido muchas conversiones en los jóvenes con vicios como drogas y otros, pero también en muchos sacerdotes. Que estão frios na sua vida sacerdotal e recuperaram essa... Que estão frios en su vida sacerdotal. Padre, la otra pregunta es, ¿qué impresión dejó al ver el cuerpo de Carlos, al abrir a tumba? Eu estava, na exumação do Carlos, eu estava aqui no Brasil. Não estava no momento da exumação, mas Dona Antônia entrou em contato e Dona Antônia... nós sabíamos que o Carlos estaria incorrupto. Né? Nós sabíamos... El padre dice que en ese momento él estaba en Brasil, pero la mamá de Carlos entra en contacto con él. Pero él sabía que el cuerpo de Carlos estaba incorrupto. Então ela estava muito feliz porque o corpo estava intacto. La mamá estaba muy feliz porque el cuerpo estaba intacto. E houve até uma confusão me envolvendo também nessa história. Hubo hasta una confusión envolviendo al padre en la historia. Porque
era o dia em que o Papa abria a Jornada Mundial da Juventude. porque era el día que el Papa abriría la Jornada Mundial de la Juventud. E eu fiquei quieto. Y yo quedé en silencio. Mas teve um padre muito próximo meu Pero tuvo un sacerdote muy cercano a mí que postou um vídeo na internet, que publicó un video en la internet, feliz, dizendo assim: quero anunciar uma grande notícia, que o corpo do Carlos está incorrupto. Feliz el padre publica la noticia de que el cuerpo de Carlos está incorrupto. Até então eu não tinha falado nada. Hasta entonces yo no había hablado nada. Aí me empolguei Entonces me coloqué contento e coloquei uma notinha no meu Facebook. y publiqué una nota chiquita en mi Facebook. O corpo do Carlos foi exumado. El cuerpo de Carlos fue exhumado. Ele está intacto. Él está intacto. Em meia hora, estava Em meia traduzido para o mundo inteiro. En media hora estaba traducido para todo el mundo. Foi um boom na imprensa mundial. Fue un boom en la imprensa mundial. O problema é o El seguinte, problema fue el siguiente, que quem deveria dizer se estava incorrupto ou não seriam as autoridades científicas depois de análises. quien tendría que decir eso era el equipo científico. Eu me escudo numa questão, eu me defendo numa questão. Entonces se defendió en una cuestión. Quando a gente vê um jovem puxando a bolsa de uma velhinha na rua, a gente grita: é um ladrão. Cuando uno ve a alguien que quiere quitar la cartera de una viejita en la calle, uno grita, es un ladrón. Quem tem que provar é o delegado, não eu. ¿Quién tiene que probar eso? Es el delegado, no yo. Então as autoridades científicas devem provar se está incorrupto ou não. Entonces las autoridades científicas tienen que probar si está incorrupto o no, Cientificamente. científicamente. Nós olhamos e nós vimos, está intacto. Nos miramos y hemos visto, está intacto. É verdade que teologicamente só existe um corpo incorrupto, que é o de Cristo. Es verdad que teológicamente solamente existe un cuerpo incorrupto que es el de Cristo. A teologia deve explicar, mas não complicar. La teología debe explicar, pero no complicar. Eu vi o corpo do Carlos sendo tratado. He visto el cuerpo de Carlos siendo tratado. Está perfeito e incorrupto. Está perfecto, incorrupto. Todos os órgãos perfeitos e incorruptíveis. Todos los órganos perfectos, incorruptos. Quando o Carlos morreu, Dona Antônia queria fazer a doação dos órgãos. Cuando Carlos muere, la mamá quería hacer la donación de los órganos. Os médicos disseram que não podia, porque não prestavam para nada. Los médicos han dicho que no podía porque no servía para nada. E o corpo está intacto, Y el cuerpo está intacto, incorrupto. incorrupto. Se eu tirar meu pai do túmulo hoje, estará apenas pó. Si yo quitar mi papá hoy del túmulo, Estará apenas pó. estará apenas polvo. Se tirar qualquer pessoa enterrada da época do Carlos, estará apenas pó. Si quitar cualquier persona de la época de Carlos, estará solamente el polvo. O corpo do Carlos estava perfeito e intacto. El cuerpo de Carlos estaba perfecto, intacto. Pode não se querer chamar incorrupto, mas está intacto. Puede no querer llamar incorrupto, pero está intacto. É claro que passou por tratamento, porque estava debaixo da terra, não estava assunto no céu. Es claro que tuvo que pasar por tratamiento, estaba abajo de la tierra, no asunto en el cielo. Até uma bela moça se arruma toda para sair na rua com coisas que passam no rosto. Hasta una bella muchacha se arregla para salir con vela en la calle con maquillaje en el rostro. Então se arrumou o Carlos para se apresentar melhor para o mundo inteiro. Entonces se arregló Carlos para se presentar al mundo entero. Mas não é o boneco de cera. Pero no es un muñeco de cera. Estava magrinho, perdeu líquido, óbvio. Estaba delgadito porque perdió líquido, obvio. Mas está intacto ou incorrupto, como queira chamar. Pero está intacto o incorrupto, como queramos llamar.
Também tem uma pergunta, padre, se sabe algo do sonho que teve a mãe de Carlos, onde São Francisco dizia sobre a canonização que veria uma multidão de jovens santos. Exatamente. Dona Antônia teve vários sonhos com o Carlo. O primeiro sonho que ela teve com o Carlo foi o seguinte, bem depois, porque tudo que a gente tem do Carlo estava no computador dele. Tudo. O Carlo não deixou nada escrito. Tudo dentro do computador. E então, ela sonhou com o Carlo dizendo, eu lhe deixei um testamento. Tudo que se tem de Carlos não tem nada escrito, está todo dentro da computadora. Pero la mamá sueña con Carlos donde él le dice, yo he dejado un testamento. E ela não sabia que testamento seria este. E ela não sabia, não conhecia que testamento era esse. A mãe de Dona Antônia, a avó do Carlo, disse, olha o computador dele. La abuela de Carlos, la mamá de Dona Antônia, le dice a la mamá, mira la computadora de él. E foi encontrado 2 vídeos. E foi encontrar então 2 vídeos. O primeiro vídeo que ele dizia, quando eu tiver 70 quilos, eu morrerei. O primeiro vídeo dizia, quando eu ter 70 quilos, eu morirei. E o seguinte diz, estou destinado a morrer. E o seguinte vídeo dizia, estou destinado a morrer. O Carlo era perfeitamente são, robusto e rosado. Carlos era totalmente sano, robusto e rosado. E do nada aconteceu a leucemia fulminante. E de la nada aconteceu a leucemia fulminante. Meses depois que ele profetizou sua morte em vídeo. Meses depois que ele profetiza sua morte em el vídeo. E o segundo sonho foi com São Francisco dizendo a Dona Antônia justamente isto, que ele será canonizado e quando ele for será brevemente canonizado e quando for canonizado atrairá uma multidão de convertidos para o céu. E luego tiene la mamá ese sueño donde San Francisco le dice que él brevemente será canonizado y traerá multitud de personas a la iglesia. Qué hermoso. Padre, também uma pergunta, se poderia contar-nos os 3 amores de Carlos. Ah, sim. Então, o Carlo tinha 3 grandes amores. Isso é muito claro na vida do Carlo. É a branca hóstia. O Carlo era apaixonado pela Eucaristia. Era algo impressionante. Impressionante. Desde a primeira comunhão dele, que já foi uma primeira comunhão com autorização do bispo, porque ele era muito pequeno. Carlos tinha uma paixão muito grande por la Eucaristia. E desde a primeira comunhão dele foi com autorização do bispo, porque ele não tinha idade. A primeira comunhão dele foi com a autorização do obispo, porque ele todavia não tinha idade. E a partir daí nunca deixou de comungar todos os dias na missa. E desde então jamais deixou de comungar todos os dias na missa. Ele entendia que Jesus era o seu grande amor. Ele entendia que Jesus era seu grande amor. Padre, só um momento. Dizem que tu voz está um pouco baixa. Minha voz está baixa? Melhorou? Aí está. Ele dizia que Jesus era o seu grande amor. Ele dizia que Jesus era seu grande amor. E sendo o seu grande amor, ele deveria estar agarrado a Jesus. E sendo seu grande amor, ele queria estar agarrado de Jesus. Quando convidaram ele para ir na Terra Santa, quando invitaram ele para ir à Terra Santa, ele disse, ele dijo, lá Jesus esteve. Lá Jesus estuvo. Aqui no sacrário, Jesus está. Acá no sacrário, Jesus está. Então eu fico aqui com Jesus. Então se quedo acá com Jesus. Ele tinha um profundo amor à Eucaristia. Ele tinha um profundo amor à Eucaristia. Primeiro amor branco. Primeiro amor branco. O segundo amor branco, a Virgem Maria. O segundo amor branco é a Virgem Maria.
A Virgem Maria foi a única mulher da minha vida, disse ele. La Virgen María fue la única mujer de mi vida, decía él. Extremamente devoto de Nossa Senhora de Fátima, Es extremadamente devoto de la Virgen de Fátima, da Virgem de Pompeia. de la Virgen de Pompeya. Rezava o texto todos os dias Rezaba el rosario todos los días e enchia o bolso de textos. y llenaba el bolsillo de rosarios. E aonde tinha gente próxima, ele fingia derrubar o terço. Y donde tenía personas cercanas, él hacía como que caía los rosarios, Para que alguém pegasse o rosário. para que alguien pudiera agarrar ese rosario. Porque todo mundo que pega o rosário, encontra o rosário, Porque todos aquellos que encuentran un rosario acreditam que devem rezar mais. creen que deben rezar más. Então ele saía soltando rosários por onde passava. Entonces él salía largando rosario por donde caminaba. Segundo amor branco, a Virgem Maria. Segundo amor branco, la Virgen María. O terceiro amor branco, o branco ancião do Vaticano. El tercero amor branco, el branco anciano del Vaticano. Amava imensamente o Papa. Amaba inmensamente el Papa. E na época da sua doença, En la época de su enfermedad, estava uma confusão muito grande em torno de Bento XVI. estaba una confusión muy grande en torno a Bento XVI. Questões de pedofilia no clero, Las cuestiones de pedofilia en el clero, casos graves em relação à igreja. casos gravísimos en relación a la iglesia. Algum grupo queria levar até o Papa para o Tribunal Internacional. Algún grupo quería hasta llevar el Papa para un tribunal internacional. Diante disso tudo, Delante de todo eso, ele disse aos seus pais él dijo a sus padres que oferecia todo o seu sofrimento que ofrecía todo su sufrimiento pelo Papa. por el Papa. Então, os três amores brancos. A Santa Esos son los Virgem, tres amores. a Santa Virgem, a Santa Hóstia e o Santo Padre. La Santa Virgen, la Santa Hostia y el Santo Padre. Padre, também uma pergunta, se saberia dizer o que levou Carlos a realizar ou querer investigar as mostras dos milagres eucarísticos? Sendo apaixonado, aliás, quando começa o processo em Milão, a primeira coisa que a Arquidiocese de Milão faz é, entre aspas, confiscar o computador do Carlos. Quando empieza o processo, a primeira coisa que hace em Milão é confiscar a computadora de Carlos. Para ver se ali havia alguma coisa não santa. Para ver se ali havia alguma coisa não santa na computadora. Só tinha coisas santas. Encontraram coisas santas. Toda uma pesquisa dos milagres eucarísticos no mundo. Todas as investigações de los milagros eucarísticos no mundo. E sobre a Virgem Maria. E sobre a Virgem Maria. O Carlos conseguiu, apesar da sua idade. Carlos conseguiu, apesar de sua idade. E da internet da época, que não era tão avançada. E da internet da época, que não era muito avançada. Deixar para nós um grande patrimônio. Deixar para nós um grande patrimônio. Que é justamente são os milagres eucarísticos, compilados. Que são os milagres eucarísticos compilados. Mais de 200 milagres eucarísticos. Mais de 200 milagros eucarísticos. Foi uma grande colaboração do Carlos para nós. Foi uma grande colaboração de Carlos para nós. Também, padre, a pergunta: que impacto teve o milagre em relação a Jesus, com Jesus e com o mesmo Carlos e os jovens da sua paróquia? Em relação ao miraculado? Sim. A família do miraculado, do Mateus, sempre foi uma família muito, muito católica. Muito católica. Tanto os pais dele,
como os avós. Então já era uma família bastante católica, de missa diária, de comunhão frequente. Então a catequese aos meninos, a própria família administrava isso, de maneira que para a criança já vivia num lar católico, num lar que se respirava todo o evangelho, toda a catolicidade. O impacto que causou na paróquia foi um impacto extremamente positivo, não só na paróquia, mas no Brasil inteiro. Então, hoje, pessoas de vários estados do Brasil vêm aqui. Interessante, conversando com as irmãs, o Carlo ama o Brasil. Um grande mistério. Ah, desculpa, eu penso que você é traduzido. O padre diz que teve um impacto muito grande em sua paróquia, mas não só em sua paróquia, sino em todo o Brasil. As irmãs que cuidam, o Carlo é apaixonado pelo Brasil. Carlos é apaixonado por Brasil. Perguntava a Dona Antônia o motivo. Ela disse, é um grande mistério. Perguntei a la mamá de Carlos por quê, e ela me disse um grande mistério. Eu fiz uma coisa no passado, não sei se é isto. Eu he hecho uma coisa no passado, mas não sei se é isso. Levei uma bela imagem de Nossa Senhora Aparecida, facsímile, igualzinha do santuário. He levado uma imagem igualita a la del santuário de Aparecida. Entreguei ao pai do Carlo. E entreguei a Andrés, o papá de Carlos. E disse, ponha no quarto do Carlo. E le dije, colocar en la habitación de Carlos. Para que a gente tenha esse milagre vindo do Brasil. Para que nosotros tengamos un milagre venido de Brasil. Pedia muito a Nossa Senhora o milagre saísse do Brasil. He pedido mucho a la Virgen de Aparecida que el milagro saliera de Brasil. Ela foi extremamente bondosa. Ella fue extremadamente bondadosa. Fez sair do Brasil. Fez salir de Brasil. E daqui da nossa paróquia. Y de nuestra parroquia. Graças a Deus. Gracias a Dios. Mas, outra coisa assim, as irmãs que cuidam, o Carlo morre dia 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida. Carlos muere 12 de octubre, el día de la Virgen de Aparecida. Está sendo guardado no santuário por irmãs brasileiras. Está siendo guardado, velado en el santuario por monjas brasileñas. E o reitor do santuário também é brasileiro. Y el rector del santuario también es brasileño. É um mistério que Carlo tem pelo Brasil e pela América Latina. Es un misterio que Carlos tiene por Brasil y por América Latina. Porque em muitos países da América Latina, o Carlo começa a se manifestar. Porque en muchos lugares de América Latina, Carlos se empieza a manifestar. Dicen que lindo, que bueno que tantos frutos de santidad, que possa trazer mais santos brasileiros. Nós precisamos bastante aqui. O padre disse que necessitamos muito em Brasil. Sobretudo políticos santos. Sobretudo políticos santos. Também mencionam que antes de morir, Carlos havia mencionado que lhe gostaria aprender castelhano. Que o castelhano é considerado a língua dos anjos. O castelhano é considerado o idioma de Los Ángeles. Mas os irmãos de Carlo, a Francesca e o Micaele, estudam castelhano. Os hermanos de Carlos estudam castelhano. São melhores que eu nisto. São melhores que eu em isso. Padre, uma pergunta minha para vós. Que mensagem você poderia deixar com tanta experiência, também nesse acompanhamento e dar a conhecer a Carlos, para a América Latina, que mensagem daria aos jovens de hoje? Eu penso assim, eu vejo o Carlo como um grande estrondo. Deus dá, vez ou outra, grandes ícones e grandes sinais para nos empurrar à salvação. Eu he perguntado ao padre que mensagem daria com essa história tão linda de Carlos, que mensagem a los jóvenes ele como sacerdote daria.
Lo que dice en la primera parte es de que Carlos es un estrondo, una explosión. Grande sinal para o mundo e os jovens de hoje. Un gran señal para el mundo y los jóvenes de hoy. Eu comparo Carlo Acutis a Padre Pio. Yo comparo mucho a Carlos con Padre Pío. Padre Pio viveu o extraordinário no ordinário. Padre Pío ha vivido o extraordinario en lo ordinario. O Carlo viveu no ordinário o seu extraordinário. Carlos vivió ordinario en su extraordinario. Agora que estamos descobrindo as grandes maravilhas que Deus fez em Carlo. Ahora es que estamos descubriendo las grandes maravillas que Dios hizo en Carlos. O Carlo não é apenas um jovem que buscou a Deus, um jovem como todo outro, com um modelo de santidade. É também, mas não só isto. Carlos no es solo un joven que buscó solo a Dios. Es también, pero no solo eso. Deus em Carlo fez grandes coisas. Dios en Carlos hizo grandes cosas E nós estamos descobrindo agora. que nosotros estamos descubriendo ahora. Quando Santa Teresinha morreu, na época de todo o processo de sua beatificação, Cuando Santa Teresita muere en la época de su beatificación, as irmãs do convento diziam, mas o que é que ela fez de tão extraordinário? las monjas del convento decían, ¿qué le ha hecho de tan extraordinario? Lavava prato e lavava banheiro como nós. Limpiaba plato y baño como nosotros. Depois descobrimos quem era Santa Teresinha. Después hemos descubierto quién era Santa Teresita. A profundidade de sua vida e dos seus ensinamentos. La profundidad de su vida y sus enseñanzas, Que chegou a ser doutora da igreja. que ha llegado a ser doctora de la iglesia. O Carlo tinha grandes dons místicos. Carlos tuvo grandes dones místicos, Resultado de sua profunda união com Deus. resultado de su profunda unión con Dios. A semana passada recebi uma carta de uma parte aqui do Brasil, de um lugar do Brasil. La semana anterior recibí una carta de una provincia acá de Brasil, Que a pessoa, uma senhora, me afirma nessa carta una señora me afirma en esa carta que o Carlo Acutis a salvou de um assalto. que Carlos la salvó de un asalto. E ela não sabia quem era aquele belo jovem. Y ella no sabía quién era aquel hermoso joven. No momento da canonização, da beatificação, En el momento de la beatificación, quando cai a cortina e aparece a imagem do Carlo, cuando cae la cortina y aparece la imagen de Carlos, ela reconhece ella reconoce o jovem que a salvou, el joven que la salvó no Rio de Janeiro. en Río de Janeiro. Mas temos um problema, Pero tenemos un problema, ou uma grande graça. o una gran gracia. O Carlo era vivo. Carlos era vivo, Talvez seja, tal vez sea. se for confirmado. Si for confirmado, Não sei, não sei. no lo sé. O primeiro caso de bilocação do Carlo. Primeiro caso de bilocação de Carlos. Eu vou ainda entrar em contato, ligar para ela e apurar a situação. Querer llamarla para apurar a situação. Mas por que estou dizendo isso se não tem nada ainda consistente? Pero ¿por qué estoy contándoles eso si no hay nada consistente? Porque o Carlo Acutis Porque Carlos Acutis, esteve presente na vida de várias pessoas. porque Carlos Acutis estuvo presente na vida de muitas pessoas. Através de sonhos e de aparições físicas. Através de sueños y apariciones físicas. Um artista na Itália chamado Ferdi Sapio. Um artista em Itália chamado Ferdi Sapio. Ele conversou comigo. Ele falou comigo. Ele é cantor, cantava em shows. Ele é cantante e cantava em shows. Após um grande show que ele fez na Itália, depois de um grande show que hizo em Itália, estava tomando banho, estava agora se vestindo, se arrumando. Estava banhando-se quando se foi vestir. Diante do espelho que ele estava se vendo para se arrumar. Delante do espejo que estava se arreglando. Ele viu um jovem luminoso e belo atrás dele.
ele vê um jovem luminoso e velho detrás dele. Não sabia quem era. Não sabia quem era. Ao se virar, não tinha ninguém. Ao voltear-se, não havia nadie. Mas acontece que nessa mesma semana, alguém lhe passa uma estampa e ele reconhece o jovem. Que aconteceu que na mesma semana alguém lhe regala uma imagem de Carlos. Mudou toda a sua vida. Cambiou toda a sua vida Para melhor. para melhor. Se converteu. Se converteu. Um ano depois, morre santamente. Um ano depois, morre santamente. Carlo aparece na Bolonha, no mosteiro. Carlos apareceu em Bolonha em um mosteiro. Numa situação difícil que certa comunidade estava vivendo. Em uma situação muito complicada dessa comunidade. E o superior da comunidade entendeu muito bem o porquê daquela visita. E o superior da comunidade entendeu muito bem o porquê daquela visita. Aqui em Campo Grande tínhamos um menino pequeno chamado Yuri com leucemia. Acá em Campo Grande teníamos um muchachito pequeno chamado Yuri com leucemia. E então a família foi avisada que havia um santinho que fazia milagres e que morreu de leucemia também. Então, a família foi comunicada que havia um santito que morreu e que também padeceu de leucemia. E que tinha um padre em Campo Grande que divulgava e que tinha orações desse garoto. E que havia um sacerdote em Campo Grande que sabia desse garoto e tinha orações. Então, a mãe não quis saber porque ela negava. Meu filho não tem leucemia. Então, a mamãe não quis saber porque negava a enfermidade do filho. Um certo dia eu fui chamado até a Santa Casa, até o hospital, para levar as orações, as novenas do Carlo para esta família. Um certo dia me chamam para visitar o hospital e acercar as orações a essa família. Fui, entreguei à mãe, que me recebeu muito bem, as orações do Carlo. Fui e entreguei as orações a la mamá, as orações de Carlos. Ela ficou muito feliz. Quedou muito contenta, Mas não me disse nada. pero não me dijo nada. No outro dia viajei para longe, passei uns 15 dias fora. El otro día tuve que viajar para lejos y pasando 15 días fuera. Ao chegar, eu soube o que aconteceu. Al llegar supe lo que pasó. A mãe negava a leucemia do filho. La mamá negaba la leucemia del hijo. E não queria nenhuma oração desse menino que morreu de leucemia. Y no quería ninguna oración de ese muchacho que falleció de leucemia. Então ela não tinha na sua mão as orações, não tinha a estampa do Carlo, ela não conhecia o Carlo. Y no tenía las oraciones de Carlos, no conocía la imagen de Carlos. O filho dela estava no isolamento do hospital, El hijo estaba en el isolamiento del hospital, com a porta toda de vidro. con una puerta de vidrio. Eram duas portas. Eran dos puertas. Ela estava no corredor, se distraindo, vendo as pessoas passarem. Él estaba en el pasillo se distrayendo, mirando las personas que pasaban. Vez ou outra, olhava pela porta de vidro para observar seu filho que estava lá dentro. Una vez y otra miraba por la puerta de vidrio mirando a su hijo que estaba dentro. Ao olhar para o seu filho, como estava fazendo, En un momento, al mirar para su hijo, viu um jovem belíssimo, ve un joven bellísimo, de calça jeans e camisa vermelha, de pantalón jeans y remera roja, debruçado sobre o filho dela. recostado sobre su hijo. Ela entra para ver quem é esse rapaz. Ella entra para ver quién era el joven. O jovem se vira um pouco para ela. El joven se le voltea un rato para ella. E ela consegue ver bem a fisionomia do jovem. Y ella lo puede observar bien su fisionomía. Ao distrair-se para fechar a porta, Al distraerse para cerrar la puerta, não havia mais ninguém no quarto. ya no había más nadie en la habitación. Quando eu entreguei os panfletos, ela reconheceu o jovem. Cuando le entregué ese panfleto, ella reconoció el joven E ficou muito feliz. y quedó muy contenta. O filho foi transferido para São Paulo, El hijo ha sido trasladado a San Pablo, mas faleceu no hospital de São Paulo. pero ha fallecido en el hospital de San Pablo. Na missa de 7º dia, que foi aqui na minha paróquia, La misa de 7º día fue en mi parroquia. a mãe veio conversar comigo. La mamá vino a hablar conmigo. Ela disse que estava sentindo a dor da perda, Ella me ha dicho que sentía mucho el dolor de la pérdida, mas imensamente feliz.
pero inmensamente feliz, porque através do filho dela, em São Paulo, porque a través del hijo de él en San Pablo, muitos médicos e profissionais da saúde, muchos médicos y profesionales de la salud, vendo a dor do filho dela mirando el dolor de su hijo e a fé da família, y la fe de la familia, se reencontraram com Deus. se reencontraron con Dios. Estava muito feliz Estaba muy contenta de Carlos ter levado o filho dela para o paraíso. de Carla haber llevado a su hijo para el paraíso. São várias histórias. Son varias historias. Muchas gracias. Muy obrigado, Padre. Bueno, siguiendo el chat veo que ya no tenemos otras preguntas. Padre, queremos desde la organización de todo el equipo agradecerle muchísimo su tiempo, su disposición de siempre, por este momento que hemos pasado, por todo el testimonio que nos ha ido contando. Si quieres traducirle, Giselle, por favor. Bueno, Padre, Gabriela dice muchas gracias por su atención, por su tiempo. Él, en nombre de todo el equipo, te agradece esse momento. Eu que agradeço imensamente a coordenação e a toda a equipe por essa oportunidade maravilhosa de falar do Carlos. Yo que agradezco a ustedes y a todo el equipo por poder hablar de Carlos. Estamos a unos días, el lunes se conmemora, hubiera conmemorado un año más del nacimiento de Carlos, hubiera cumplido 30 años, así que bueno, queríamos tenerlo antes acá acompañándonos con estos testimonios. Na segunda-feira já celebramos, se Carlos estivera seus 30 anos, por isso queríamos celebrar antes, com sua presença aqui. Eu agradeço imensamente, também aqui estamos em festa. Eu agradeço imensamente, acá também estamos em fiesta. Muchas gracias. Bueno, agradecer también a vos, Giselle, que nos hiciste la traducción, nos acompañaste, y a todos los que han estado en esta charla, que han participado. Muchísimas gracias a todos, y también invitarlos, ya les vamos a hacer llegar el enlace para la próxima semana, el mismo viernes que viene, sería 7 de mayo, va a haber una charla relacionada a la Virgen María, que era uno de los amores de Carlos, y próximos a la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, justamente. Así que bueno, muchas gracias a todos, y los esperamos el próximo viernes en este horario, 21:30. Muchas gracias. Muito obrigado Muchas a todos. gracias. Sobretudo a senhora Gisele, muito obrigado. Muchas gracias. No. Gracias. Michael Simon. Música